Quero fazer uma saudação coletiva a todos que puderem assistir esse vídeo. Aqui é o apóstolo Géser, da Missão Evangélica Shekinah, de São Paulo, e da Rede Apostólica da Aliança. Eu estou fazendo este pronunciamento a pedido e por muitas solicitações de pastores que entenderam que eu devia fazer um pronunciamento. Muitos estão fazendo e eu não fiz nenhum. Então eu quero fazer o meu pronunciamento como o pronunciamento oficial da Rede Apostólica da Aliança e da Missão Evangélica Shekinah. E esse pronunciamento é óbvio sobre tudo o que está acontecendo no mundo hoje, especialmente no Brasil. Eu quero te dar uma palavra talvez um pouco diferente de tudo que você tem ouvido nesses últimos dias, e tantos apps e tantas coisas que têm acontecido. Aliás, centenas estão enchendo os nossos celulares, computadores, com tantas mensagens que você não sabe mais em quem acredita e em quem não acredita. Mas meu pronunciamento é um pronunciamento de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, responsável por uma rede apostólica que envolve igrejas em todo o Brasil, fora do Brasil, no Japão, na África, na Inglaterra, em Portugal, Estados Unidos, Chile, México, e esses países estão também abalados e as nossas igrejas estão em todos os lugares. Então este é um pronunciamento apostólico que pode ser usado por outras pessoas. E uma das coisas que começou a me incomodar em todo esse tempo, para explicar que toda a história tem no mínimo dois lados. Nunca existe um lado só da história. Toda a história, ou até mais lados. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje é uma história de muitos lados, não de um ou dois, mas de muitos lados. E o que eu percebo que a grande maioria tem olhado apenas um lado da história, alguns olham o outro lado, e muitos poucos, inclusive cristãos, têm olhado o lado bíblico da história. E uma coisa muito interessante, esta pandemia que se fala, ela atingiu muitos lados, muitas formas de se encarar, de olhar, buscar um motivo, um porquê, assim por diante. E quando a gente vê os lados, e para mim não importa agora nesse pronunciamento, não estou tirando a importância, são lados importantes. Por exemplo, de onde veio esse vírus, quem que gerou, foi proposital, não foi proposital, não é o nosso caso hoje aqui. Outro lado, se a OMS tem credibilidade ou não tem credibilidade, o que é o currículo dos seus diretores, também não é o nosso caso aqui, né? Um outro que está mais em evidência no Brasil, que é o que mais se fala, se há uma conspiração política, ou se há políticos se aproveitando dessa situação para se promover, ou na tentativa até de juntar com a promoção daqui com um governo mundial, que muitas pessoas estão falando. Também não é o nosso caso, não é o nosso caso. E outras linhas. Mas eu quero enfatizar alguns pontos que estão acima de tudo isso. São pontos de um lado da história que, na minha opinião, eu tenho certeza, está acima de todos os outros lados, né? Porque nós que representamos a Igreja de Jesus Cristo, ou seja, não uma organização, porque a Igreja de Jesus é um organismo vivo. São pessoas que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, que se tornaram igrejas ambulantes. Nós somos a igreja. E essas pessoas estão espalhadas pelo mundo inteiro, em especial aqui no Brasil. E como igreja nós temos que olhar para este lado da história. Então eu quero enumerar algumas questões básicas para te ajudar no que eu estou querendo pronunciar aqui neste lugar. Ponto número 1. Deus é Senhor do universo. Isso é ponto pacífico, não tem discussão. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, e não há outro Deus além dele. Os deuses dessa terra não passam de ídolos, mas o Senhor, o verdadeiro Senhor, fez os céus e a terra, e Ele está no controle de todas as coisas. Segundo ponto importante, tudo que acontece na terra, tudo
está debaixo da vontade soberana desse Deus. Ele tem vontade, que ele cria vontade, domina a vontade, e tudo está debaixo da vontade dele, ou da permissão dele para que as coisas aconteçam. Talvez você se assuste um pouco, mas até o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Eu posso provar isso na Bíblia. Se você já ouviu a história de Jó na Bíblia, é só estudar o livro de Jó, você vai descobrir que logo no começo Satanás acusou Jó diante de Deus, e Deus quis provar para Satanás que Jó era fiel. Então Satanás pediu permissão para tocar em Jó, e Deus deu permissão, mas com condições. Você pode até esse ponto, e foi o que Satanás fez. Então Satanás tem permissão para fazer as coisas dentro dos limites que Deus estabelece, porque tudo está na vontade de Deus e Ele é soberano. E será que há mais de 3.000 anos atrás, não vou falar nem na época de Jesus, mas será que há mais de 3.000 anos atrás, será que Deus, o Criador, já não avisou essas questões quando ele falava com o povo que ele escolheu, chamado povo judeu ou povo de Israel? Que no Antigo Testamento da Bíblia você vai encontrar todas as leis e mandamentos que Deus falou com o povo dele, que ia entrar na terra prometida, ia mudar da escravidão para a terra prometida. E uma coisa interessante, ele avisou o povo para que eles não desobedecessem, para que eles não esquecessem dos mandamentos, das leis, das ordenanças que ele... Eu vou ler um texto em Deuteronômio, capítulo 28, verso 13, verso 15, para você ver como que verdadeiramente ele já tinha avisado há mais de 3.000 anos atrás. Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E ali vem uma lista de itens, e eu quero destacar um dos itens, apenas um, no verso 22 de Deuteronômio 28. O Senhor te ferirá com tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Uma das palavras dessa aviso de maldição é a palavra tísica, que ele fala ao povo judeu lá mais de 3.000 anos atrás. E o que é tísica? Se você for descobrir, é dificuldade respiratória. Em algumas traduções, até um pouco mais forçada, é a palavra tuberculose. E quando a gente fala em dificuldade respiratória, estamos falando de coronavírus. Isso já estava previsto pela lei de Deus há 3.000 anos atrás como uma palavra de maldição. Eu sei que tem gente que não ainda discerne espiritualmente as coisas e vão perguntar, mas Deus castiga? Como assim? Né? Não, pera um pouquinho, eu dei um texto só, eu tirei um texto do contexto, mas eu quero que você leia todo o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, e ali Deus dá opções. E é tão interessante que antes de falar das maldições, ele falou das bênçãos. Ele diz quais são as bênçãos que podem vir sobre o povo. Falou tantas bênçãos em todas as áreas, na área da saúde, na área das finanças, na área da família, em tudo. E ele coloca depois as maldições, mas o que é o segredo? Ele disse, se é uma condição. Então, bênção ou maldição é uma escolha das pessoas. Então ele disse, se vocês me obedecerem, cumprir os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. Se vocês não obedecerem e não cumprir os meus mandamentos, essas maldições. Deus não está mandando uma maldição ou mandando uma bênção. Deus está estabelecendo uma opção. E isso é o que ele fala. Agora, veja que coisa interessante. Muita gente leva, Deus é amor. Sim, lógico que ele é. Se ele não amasse, nós já teríamos sido consumidos há muito mais tempo. Mas Deus é justiça. E ele não brinca com a sua palavra. Ele é zeloso pela sua palavra.
E ele não pode ir contra a sua própria palavra de justiça. E quando ele manda escolher entre o bem e o mal, ele também diz qual a consequência da sua escolha. Quando você escolhe alguma coisa, você vai ter uma consequência do que você escolheu, o bem ou o mal. E essas consequências nós passamos por causa das nossas escolhas. E além, olha que coisa tremenda, além de escolhermos entre a bênção e a maldição, ou mesmo quando o povo dele, olha a misericórdia de Deus acima da justiça, mesmo quando o povo escolhe a maldição, erra, peca, faz o mal, faz o pior, Deus ainda dá mais uma chance. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, ou seja, você estava fazendo errado, eu vinha com uma maldição sobre você, mas se você se converter, se você mudar de opinião e sair dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Eu sei que também você está pensando assim, eu já estou respondendo perguntas aqui que pode surgir, mas isso é Antigo Testamento. Nós estamos vivendo no Novo Testamento, da época de Jesus para cá, após Cristo. Então vamos passar para o Novo Testamento, não esquecendo isso que eu falei até agora. Guarde isso no seu coração, do Antigo Testamento, e vamos passar para o Novo Testamento. Nesse tempo atual em que nós vivemos, e se você está entendendo, você vai ver que esse tempo, dentro da palavra de Deus, hoje nós somos corpo de Cristo. O que significa isso? Quando Jesus estabeleceu a igreja, ele não chama a igreja de 4 paredes, de organização ou de CNPJ. A igreja são pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor da sua vida e passaram a ter o Espírito Santo dentro delas. E a Bíblia diz que eles são templo do Espírito Santo. E nós nos tornamos uma igreja ambulante. E assim seja. E se nós somos a igreja, o que é que mudou então? O que está acontecendo? Se nós somos a igreja, nós fazemos parte do povo de Deus. Assim, na analogia, na simbologia, assim como Israel no Antigo Testamento era povo de Deus, agora nós como igreja somos povo de Deus. É a mesma coisa do que estava antes, do que está agora. A diferença é que Jesus veio e estabeleceu muitas coisas para que a justiça de Deus viesse sobre o amor e a misericórdia do próprio Jesus Cristo. Se nós entendermos então isso, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante, que todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas, eles têm uma promessa. Qual é a promessa? Entre todas, mais de 3.000 promessas da Bíblia, uma de que um dia nós seremos arrebatados e vamos morar nos céus. Que céus é esse? Um lugar onde não existe morte, não existe peste, não existe coronavírus, não existe maldição, nada disso existe lá. Essa é a nossa herança futura. Mas você pensa, mas nós não estamos lá ainda, estamos nessa terra, continuamos aqui, não morremos ou não fomos arrebatados. Então aquele que prometeu e que usou a própria boca do seu Filho Jesus quando veio a este mundo, como Deus se encarnando como homem, ele fez declarações para nós nesses dias. Então vamos ver qual declaração é essa em Lucas capítulo 21, a partir do verso 7 até o verso 11. Ele está conversando com os seus discípulos e os discípulos querem saber sobre quando que vão acontecer todas essas coisas que está escrito, quando que vai acontecer isso com o templo, quando que o templo vai ser destruído, era o templo físico. Então Jesus começa a responder. E perguntaram dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras, seduções, rumores, não vos assusteis,
porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, guarde essa palavra, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes e sinais nos céus. O que Jesus, como profeta, está nessa terra nos alertando? Assim como Deus usou os profetas do passado para alertar o povo de Deus do Antigo Testamento, Jesus veio para alertar a igreja do Novo Testamento. Ele está alertando que isto vai acontecer. Não é uma coisa que a gente vai orar: Senhor, não queremos que venha peste, não queremos que venha fome, não queremos, nós repreendemos, né? Tem alguns mais ousados: eu não aceito isso. Quer dizer, que autoridade você tem para dizer para Deus que você não aceita? A Bíblia diz que isso vai acontecer, e não importa onde começa. E aqui eu tiro fora aquelas teorias, quem foi o culpado, quem não foi, isso não importa, para mim não importa. Importa que a Bíblia diz, Jesus diz, isto vai acontecer. E Deus usa quem Ele quiser. No passado Ele usou até um jumento para falar com o profeta de Deus. Ele disse que se o povo naquele dia não clamasse, as pedras clamariam. Ele usa o que Ele quiser. E Ele está usando agora uma epidemia para provar um dos sinais da pestilência. Veja que coisa tremenda. A palavra pestilência é uma palavra que está ligada à peste mesmo, bem próprio, epidemias. Ela representa, pestilência representa epidemias, né? E o que é o coronavírus, então, importando nenhuma das outras linhas? Para mim, é um sinal dos tempos dos fins? Sim, é um sinal dos tempos dos fins. É para cumprir profecias? Sim, é para cumprir profecias. É permissão de Deus? Sim, é permissão de Deus. E aí você diz: mas a igreja, que é o povo de Deus, que está esperando o arrebatamento, que está esperando as promessas de Deus acontecer, estão passando por isso também. Por quê? Então esse é o outro lado da história. Se segure agora, que eu vou dizer qual é o outro lado da história, porque isso está acontecendo, porque que Deus está permitindo. Para os fins dos tempos, guarde bem isso. Essa igreja viva que estamos falando, que são as pessoas, que são filhos de Deus, esses filhos de Deus, ao verem os sinais, sabem que o arrebatamento está chegando, sabem que esses sinais estão mostrando que o arrebatamento é verdadeiro. Não estou falando que vai acontecer agora, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 10 anos, uma hora ou outra vai acontecer, porque é promessa e é verdadeiro. Mas que tipo de igreja será arrebatada? Que tipo de igreja que vai para o céu? Quando eu falo igreja, novamente, pessoas. Quem vai para o céu? Jesus já deixou claro na sua palavra que Ele vai levar uma igreja santa, pura, que vive o verdadeiro evangelho do reino, o evangelho que Jesus trouxe e que Ele fez os discípulos, os primeiros discípulos, continuar essa mensagem que Ele trouxe, o evangelho do reino, ou seja, um evangelho santo, puro e perfeito. E aí você diz: mas o que aconteceu então com a igreja? Sabe, existem leis físicas que elas são imutáveis. A gente vê muito isso em palavras nas nossas faculdades, na área de matemática, engenharia, assim por diante. Estão se construindo 2 estradas paralelas, e elas têm que caminhar paralelas quilômetros e quilômetros, mas se em algum momento uma delas sofrer um pequeno desvio do caminho, depois de alguns quilômetros, a distância entre elas vai ser muito grande. E para que ela se aproxime de novo, haverá um prejuízo muito grande, haverá uma coisa onerosa, haverá dificuldades, haverá pesar para que volte, mas o desvio começou lá atrás, pequeno, para chegar num desvio grande, e isso é o que acontece. E quando você pensa nisso, o que a igreja hoje, na maioria dos casos, depois eu vou falar sobre o remanescente, a igreja não é mais a mesma de que começou. Aquela igreja que Jesus começou em Atos dos Apóstolos, não é mais a mesma hoje. Ela se desviou completamente, não tem alternativa, é só pegar a palavra de Deus.
Eu sei que as pessoas que estão fazendo as coisas erradas até justificam isso como se, não, para o reino vale tudo. Não vale tudo, não. Né? O que estão fazendo? Trocando a fé por amuletos, trazendo feitiçaria para dentro da igreja, pegando até amuletos judaicos para fazer as pessoas pagarem, comprar, para colocar nas portas, nos umbrais da janela e pagar, como se fosse uma proteção contra o coronavírus, contra as maldições. Meu irmão, isso é uma feitiçaria evangélica. Eu não preciso dessas coisas para crer que Deus pode proteger com o sangue poderoso que Jesus já derramou na cruz. Né? Você vê outras coisas, essas coisas estão vendendo meias para que as pessoas possam ter autoridade para pisar nos demônios, vendendo vassouras para poder expulsar demônios, né? Amuletos de todos os tipos, isso na igreja. Se Jesus voltasse hoje, ele faria o que ele fez em Jerusalém quando ele entrou no templo. Ele quebraria as mesas dos cambistas, eles expulsariam aqueles vendedores, porque isso não é a casa de Deus, a casa verdadeira. Você pega hoje cantores, né, que se dizem gospel, mas você vê que nenhum deles não faz nada de louvor e adoração, pelo contrário, show, e cobram cachês altíssimos. E ainda tem os pastores que pagam, porque tem interesse em trazer gente para dentro do seu rebanho, para ganhar o dízimo e a sua oferta, e aí cachês milionários, e ainda se justificam que tem direito. Você vê disputas de organizações religiosas, uma organização contra outra organização, e quantas vezes eu presenciei o uso de armas físicas para entrar dentro de uma igreja e tomar a igreja à força. Isso é a igreja. Pastores que estão vendendo a sua unção, seu ministério em troca de dinheiro de políticos, com organizações governamentais. Pastores que já estão no segundo, terceiro casamento e ainda usam a Bíblia para se justificar. Estamos totalmente desviados, adultério, separação de casais, lavagem de dinheiro dentro da igreja e muitas outras coisas piores. E aí você vê que Deus está usando essa pandemia, que é bíblico, promessa de Deus, para que haja arrependimento no meio do povo. Porque Deus já poderia ter levado a igreja. Que igreja? O remanescente fiel. Aqueles que estão pagando um preço dentro dessa igreja problemática mundial e principalmente no Brasil, existe um remanescente fiel. São os chamados fanáticos. São aqueles que não dobraram os seus joelhos ao pecado. São aqueles que vivem uma vida de santidade. São aqueles que oram, que jejuam, que lutam, que não aceitam nada fora da palavra de Deus. Esse remanescente, mas Deus quer salvar muito mais gente. Deus não quer levar um remanescente e o resto tudo para o inferno, não. Deus está dando uma oportunidade para que nesse tempo de arrependimento, e aqui eu concluo, chegou a hora. Não adianta você ficar guerreando, eu amarro a pandemia, eu amarro esse vírus, eu amarro os demônios, eu expulso os demônios, vamos fazer ato profético. Não, irmão. Deus está trazendo tudo isso profeticamente para que a igreja se arrependa. Arrepender-se dos seus pecados internos de religiosidade, por ter se desviado do verdadeiro evangelho, por ter usado o evangelho para outros fins que não é a verdade da cruz de Cristo. Por isso eu quero dizer, talvez você que esteja me ouvindo e fale assim, pastor, eu não cometi nenhum desses pecados não, né? Mas escute, eu e você fazemos parte do mesmo barco. Por isso nós podemos nos arrepender por nós e por toda a igreja, como representatividade. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão, é tempo de pedir perdão, de se arrepender. E eu vejo nas avenidas, em algumas cidades, o povo ajoelhado na calçada. Eles estão fazendo o quê, irmão? Eles não estão lá amarrando os demônios, lutando, não, eles estão lá se arrependendo, de joelhos, pedindo perdão, porque se existe corrupção na nação, é porque nós, igreja, somos corrompidos. Se existe adultério, se existe pecado, se o governo é isso, o governo é aquilo, por nossa causa, porque a grande força que pode mudar o mundo é a igreja de Jesus Cristo, mas uma igreja verdadeira, uma igreja fiel. E eu termino meu pronunciamento dizendo, não estou preocupado com nenhuma das correntes, de onde vem o vírus, quem está por trás, as conspirações, quem está mexendo nisso, quem está mexendo naquilo. Eu estou preocupado com o seguinte, Deus está falando com a igreja, arrependa-se, há tempo ainda de voltar ao grande arrependimento.
e se o meu povo se humilhar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Chegou a hora de nós nos humilharmos de verdade. Pastores, líderes de igreja, muitos que eu conheço, muitos que eu não conheço, arrependa-se. Pare de usar a igreja como meio para ganhar dinheiro. Pare de usar a igreja para enganar os fiéis, vendendo coisas para eles, tirando a fé dos fiéis. Cantores, pare de fazer shows. Faça uma adoração verdadeira, como Davi e os seus faziam no passado, e a adoração chegava no céu e Deus abençoava. Muda, porque é tempo de arrependimento, porque o arrebatamento está chegando e Deus vai levar só a igreja santa, pura, imaculada. Eu te abençoo, declaro o melhor de Deus sobre a tua vida e espero que esse pronunciamento te ajude a entender a verdadeira história do coronavírus. Em nome de Jesus, amém.